Quero orar antes. Pai, obrigado por esta palavra. Esta palavra é tua, Senhor. E é uma honra para nós poder ministrar a tua palavra. Que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento. Que possamos compreender a tua palavra de forma clara, que ela caia no nosso coração como uma boa semente e o nosso coração seja uma terra fértil para produzir 100 por 1, em nome de Jesus. Que nada possa roubar a tua palavra do nosso coração, Senhor. Que a tua palavra possa produzir vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Amém, queridos? Esse é o momento. João 14, Jesus está na ceia, né? Então, capítulo 13, ele está participando da ceia com os apóstolos, com os discípulos, né? E é a última ceia, a última Páscoa que ele participa, porque depois desse momento, Jesus vai ser preso, julgado e condenado à morte por crucificação. Então, o que Jesus faz no capítulo 13, 14, 15, 16 até o 17, são instruções para os discípulos a respeito de coisas do reino de Deus. São instruções dadas na ceia. Então, gosto muito desses textos, porque nós precisamos relembrar alguns princípios que o Senhor Jesus deixou para nós. Amém? Graças a Deus, nós temos instruções diretas de Jesus. A gente não precisa de um mediador, né? Como o mundo precisa. O mundo elegeu aí, era fumaça preta, fumaça branca, né? Porque o mundo quer um mediador, o mundo quer um representante de Deus. Jesus é o nosso mediador. Jesus é o nosso Senhor. É dele que vêm as instruções. Amém, queridos? É ele que deve ser glorificado. Infelizmente, o mundo glorifica e exalta o homem, mas nós exaltamos o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós precisamos da fumaça da glória. É dessa que a gente precisa. João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, queridos? Nesta manhã nós vamos estabelecer aqui alguns passos importantes para a vida cristã. O primeiro grande passo, o primeiro grande fundamento que Jesus deixa na ceia para nós é que só há um caminho, um único caminho para irmos a Deus, e este é Jesus. Jesus é o que nos leva ao Pai. Não existe outro meio, nem outra forma de se chegar a Deus. Não é por meio da religião, não é por meio da igreja, mas é por meio de Jesus. Quando Jesus fala, eu vou para o Pai, e vocês sabem o caminho, Tomé, Senhor, nós não sabemos. Mostra-nos o caminho. Jesus diz, eu sou o caminho. Eu sou o único caminho que leva a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
quando a gente estabelece esse fundamento, e é isso que a gente tem que crer e também anunciar, que Jesus nos leva a Deus. Jesus nos leva a Deus. Jesus nos leva ao reino de Deus, às coisas espirituais, às verdades eternas. Enquanto os homens buscarem outras coisas, eles nunca chegarão a Deus. Só é essa forma de se chegar a Deus, através da fé em Jesus Cristo. E muitas pessoas até dizem que crê em Jesus. Mas existe um segundo passo para que nós possamos verdadeiramente afirmar que nós estamos no caminho certo. Se você for comigo, por gentileza, caminhe um pouquinho uns versículos além. Vamos lá no versículo 15. Versículo 15, o segundo passo. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, muitas pessoas erram porque elas afirmam o seguinte: não, eu tenho Jesus, eu creio em Jesus, eu aceitei Jesus. Ok, esse é o primeiro passo. Primeiro passo que te coloca no caminho que vai até Deus. Agora, o segundo passo é guardar os mandamentos de Jesus. Então a coisa começa a ficar um pouco mais séria. Porque tem muita gente que acredita que o aceitar Jesus já basta. Aceitei Jesus, fui para o céu. Opa! É o primeiro passo aceitar a Jesus. Porque não basta eu aceitar Jesus se eu não amo e não guardo os seus mandamentos. Se eu não guardo as suas instruções, se eu não guardo a sua palavra. Então existe o primeiro passo, e é o importante. Mas o segundo passo vai um pouco além e te leva a conhecer o que Jesus ensinou. Então não dá para eu dizer que eu tenho a Cristo se eu não conheço a sua palavra, as suas instruções, os seus mandamentos. E o nosso trabalho é pregar, é ensinar a palavra, é orientar as pessoas para que elas conheçam os mandamentos de Jesus. E a pergunta que eu faço: você conhece os mandamentos de Jesus? Não precisa responder, só pensar. Você conhece a palavra, aquilo que Jesus diz? É interessante que quando Jesus ele assume o seu ministério, vai para o deserto, é tentado pelo diabo, mas quando ele volta e uma das primeiras coisas que ele vai fazer, escolher lá os seus discípulos, e ele vai reuni-los no monte e vai dar instruções. Se você pega Mateus 5, 6, 7, Sermão do Monte, são instruções, são mandamentos, é a palavra de Jesus sendo revelada ao coração dos homens. Então, o segundo passo: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Terceiro passo, versículo 16 diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o versículo 23. Acompanha comigo, por favor. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então não dá para eu dizer que eu tenho Jesus, que eu estou no caminho, e eu ando contrário àquilo que Jesus diz. Não dá.
As coisas não se encaixam. Então, primeiro eu tenho Jesus como meu Senhor e Salvador. Segundo passo, eu amo a sua palavra e ando na sua palavra. Terceiro passo, Jesus então envia o Espírito Santo. Então, quem é que tem o Espírito Santo? Quem aceitou Jesus? É uma pergunta. Quem é que tem o Espírito Santo? E a pergunta é mais séria ainda. Você tem o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é dado para quem aceita Jesus e anda nos mandamentos dele. Ama a sua palavra, porque é o que Jesus diz. Aquele que me ama, guardará a minha palavra, e o Espírito Santo, o Consolador, viria e habitaria em nós. Então, quem é que tem o Espírito? Quem tem a palavra de Jesus. Amém, queridos? São palavras do Senhor. Versículo 25. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Existe o terceiro passo, ter o Espírito Santo de Deus. Por que o Espírito Santo? Porque Jesus veio, orientou os discípulos, revelou Deus aos homens, mas ele precisou morrer na cruz, foi sepultado, ressuscitou, está à direita de Deus. Mas ele não nos deixou sozinhos, ele enviou o Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador, que é o nosso ajudador. Agora, você tem o Espírito Santo? Deixa eu olhar. Tem? Tem certeza? Eu quero ouvir convicção aí. Será que temos o Espírito Santo? Aleluia! É disso que eu estou falando. Você precisa primeiro crer em Cristo, guardar a sua palavra e os seus mandamentos, procurar andar nos seus mandamentos e na sua palavra. Aí a promessa se cumpre. O Espírito Santo vem e habita em você. O Pai e Cristo habitam em nós pelo poder do Espírito Santo. O Espírito que nós não podemos ver, mas nós sabemos que Ele habita em nós. Essa é a convicção que nós temos que ter. Olha o capítulo 16, versículo 13. Vamos dar o quarto passo agora. Crer em Jesus, guardar os seus mandamentos, receber o Espírito Santo. Quarto passo, João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Agora nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo tem uma função dentre muitas. E uma função especial do Espírito Santo é guiar a tua vida. É guiar a minha vida. Louvado seja Deus. Receber Jesus, guardar os seus mandamentos, ter o Espírito Santo e ser guiado pelo Espírito de Deus. Agora aqui pega. Porque existe uma força dentro de nós que quer que nós guiemos a nossa vida da forma que nós achamos que é certo. Nós queremos tomar as melhores decisões, nós queremos fazer as coisas na nossa força, no nosso entendimento, nas coisas que nós pensamos, mas existe uma oportunidade maravilhosa para nós, de sermos guiados pelo Espírito de Deus. Mas como é difícil isso, porque a gente acha que a gente sabe das coisas. Fala aí para o seu irmão, você pensa que você sabe. A gente acha. E o Senhor Jesus fala para nós, ei, eu enviei o Espírito Santo e Ele quer conduzir vocês.
Ele quer guiar vocês. Agora, para ser guiado pelo Espírito Santo, precisa ter coragem. Fala assim, eu preciso de coragem. Tem que ter coragem, irmãos. Porque quando você olha para Jesus, o maior exemplo de alguém guiado pelo Espírito Santo, ele ia no momento dele, pelo caminho que o Espírito o guiava. Você vê que ele é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele quando ele sai das águas, ele é cheio da plenitude do Espírito Santo. Ele poderia pensar, agora eu vou lá para Jerusalém, agora eu estou cheio do poder do Espírito, vou fazer um monte de coisa. Não, não. Quando ele recebe a plenitude do Espírito, ele vai para o deserto. Se você pega Mateus 4:1, diz, e Jesus, guiado pelo Espírito ao deserto, ou levado pelo Espírito ao deserto. Ou seja, o Espírito Santo levou ele para um lugar que com certeza talvez ele não queria ir, para passar fome e para ser tentado. E Jesus, em toda a sua vida e o seu ministério, ele não vai pelo que as pessoas falavam, ele não era influenciado, ele era guiado plenamente pelo Espírito de Deus, ele só falava aquilo que o Espírito Santo permitia que ele falasse. Então ele é um exemplo para nós. E nós temos esse desafio agora, de termos o Espírito e de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Vá comigo em Romanos, por gentileza. Aleluia. É interessante que muitos de nós já sabíamos todas essas coisas, mas como é importante para nós relembrarmos e trazer à memória todas as orientações do Senhor para as nossas vidas. Romanos capítulo 8, versículo 14. Aleluia. Diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Oh, é bonito a gente falar que a gente é filho de Deus, né? Mas o texto diz que os filhos são guiados pelo Espírito Santo. Agora, para sermos guiados pelo Espírito Santo, a gente tem que deixar de querer controlar tudo. Olha o versículo 12, volta um pouquinho de Romanos 8, verso 12, diz para nós assim, de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viver segundo a carne, o que vai acontecer? Morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, então vivereis. Aí ele vai falar para nós, porque os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Deus está dizendo para nós, ei, eu tenho um caminho para que você ande nele, para que você seja conduzido por ele, mas você precisa fazer morrer primeiro a tua vontade, a tua carne, porque a tua carne é teimosa. Quantos anos você viveu sem Jesus? Quantos anos você viveu tomando decisões por si mesmo ou sendo guiado pelo príncipe deste mundo, como diz a palavra do Senhor em Efésios? Nós éramos guiados pelo príncipe deste mundo, pelas coisas que esse mundo tem, mas agora o Senhor tem um novo e vivo caminho para nós, uma nova direção para nós. O Espírito Santo quer te conduzir e te guiar, mas nós precisamos nos render. Amém, queridos? Nós precisamos deixar o Espírito Santo nos conduzir. Mas como que eu faço isso, presbítero? Você precisa desenvolver uma vida
com o Espírito Santo. Eu preciso, você precisa depender do Espírito Santo. Como que eu faço isso? Não tem outro caminho. Eu preciso ler a palavra, eu preciso buscá-la em oração. Nós cantamos isso nessa manhã, se você prestou atenção nos louvores. Nós cantamos que nós precisamos ouvir, que nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, irmãos. Precisamos da oração e da dependência dele, porque nós não sabemos tomar decisão. Como Deus quer. Deus nos dá capacidade, inteligência, mas ele quer dirigir as nossas vidas. Ele quer dirigir as nossas vidas. É lindo saber que Jesus recebeu todo o poder e toda a autoridade, que ele recebeu, que o Pai entregou todas as coisas em suas mãos, mas ele decidiu ser guiado pelo Espírito. Aleluia! Ele passava por caminhos que ninguém queria passar. Foi lá, passou por Samaria, visitou a mulher samaritana, levou muitos samaritanos à presença de Deus. Ele, num tempo de festa em Jerusalém, ele vai, ao invés de ir para a festa, ele vai para o tanque de Betesda para curar o paralítico. Aonde as pessoas estavam indo, ele falou, lá eu não vou, eu vou conforme o Espírito Santo o guiava. Jesus, por muitas vezes, tinha que ir em determinado lugar, mas ele não ia no tempo que as pessoas queriam. Ele esperava o tempo certo. Foi o que aconteceu com Lázaro. Lázaro estava doente e Jesus esperou porque ele dependia do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor e vamos orar, porque eu sei que Deus, nesta manhã, trouxe essa palavra aos nossos corações, porque talvez a gente está muito teimoso. A gente está querendo conduzir a nossa vida. A gente acha que a gente tem o controle. Mas se nós andarmos pela nossa carne, pela nossa vontade, nós vamos ter problemas. Mas se nesta manhã nós nos rendermos e entendermos que com Jesus nós temos o privilégio de sermos direcionados pelo Espírito Santo, vai ser melhor. Não quer dizer que vai ser mais fácil, mas vai ser melhor. Vamos ficar de pé. Aleluia. Esse é o momento de você orar. Quem está conduzindo a tua vida? Para onde estamos indo? O que estamos fazendo? Será que está certo? Será que eu tenho sentido no meu coração a direção do Espírito Santo? Será que eu tenho colocado todas as decisões que eu preciso tomar na presença de Deus? Será que eu tenho esperado a resposta de Deus? O que fazer? Como fazer? Qual o tempo de se fazer as coisas? Sabe, irmãos, às vezes a gente entra no impulso, no calor do momento, na força do nosso coração, e não deixamos o Espírito Santo nos conduzir. Aí sabe o que o Espírito Santo tem que ficar fazendo? Orando por nós, intercedendo por nós. Oh Senhor, Ele quer nos ajudar. Ele quer ajudar você, meu irmão. Ele quer ajudar você, minha irmã. E talvez o caminho que Ele vai te direcionar vai ser o mais difícil, vai ser o mais complicado, vai ser aquele que é diferente do que você queria. Mas glória a Deus por isso,
Porque se você está sendo conduzido por Ele, é porque vai dar certo, é porque Ele tem o melhor para você. Oh Senhor, oh Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo é especialista em anunciar as coisas que hão de vir. Você precisa confiar nele, confiar no Espírito Santo. Mas você confia em alguém que você não conhece? Como confiar em alguém que eu não conheço? Oh Senhor, você conhece o Espírito Santo, meu irmão? Você já ouviu a sua voz? Como é que Ele fala contigo? Como é que Ele te direciona? Como é que você sabe que é o Espírito Santo falando ao teu coração e não a tua alma, não os teus pensamentos? Como que eu sei que é o Espírito Santo que está me direcionando? Só uma forma, é buscá-lo em oração, é conhecê-lo, porque Ele está em você, Ele habita em você. Aleluia! É oração, é busca, é restaurar o altar de oração. Oh Senhor, aleluia! Oh Deus Todo-Poderoso, fala conosco nesta manhã. Oh Espírito Santo de Deus, nos livra, Senhor, de andarmos segundo os nossos pensamentos. Oh Deus Todo-Poderoso, às vezes nós temos planos, nós temos projetos, mas a resposta vem de Deus. É dele que vem a resposta, é Ele que conduz as nossas vidas. Oh Senhor, aleluia. Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, Espírito do Deus vivo, e vem encher os nossos corações, vem encher os nossos corações. Oh Deus Todo-Poderoso, aleluia. Ora labaxere cantaralabás. Sabe, irmãos, às vezes vai ser necessário períodos de jejum e oração, para que o Espírito Santo possa falar e você seja sensível para ouvi-lo. Oh Senhor, porque a gente é muito bom para tomar decisão, para ter ideia, para ter plano, para ter projeto. Mas o Espírito Santo é melhor. Ele sabe o que Ele faz. Há quanto tempo você não ouve a voz do Espírito Santo? Há quanto tempo você precisa depender de pessoas para te dar a direção? Ah Deus, usa o profeta. Ah Deus, usa o profeta para falar comigo. Não. Você tem que orar diferente. Senhor, fala comigo por meio do Teu Espírito. Me direciona, me conduz. Traz paz no meu coração quando eu estiver no caminho certo, Senhor. Me incomoda quando eu estiver no caminho errado. Oh Espírito Santo, me para se for necessário. Apóstolo Paulo teve um momento da sua vida que ele quis ir por um determinado caminho, fazer uma obra. Era até bom que ele ia fazer, mas a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus o impedia de ir para aquele lugar.
Às vezes o Espírito Santo vai te impedir. Você está tentando fazer algo, o Espírito Santo está dizendo não, não faça, não vai dar certo, não é esse o caminho. Aleluia. Seja humilde e se renda ao Espírito Santo de Deus. Deixa Ele abrir os teus olhos nessa manhã. Oh Senhor, pois quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te ver, toca nos meus olhos, pois quero te ver. Aleluia. Aleluia. Tem pessoas aqui que o Espírito Santo está dizendo não. E você está teimando. A palavra do Senhor diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tomou uma decisão errada, volte, dê um passo atrás, começa de novo. Fez o que não deveria fazer, Senhor, me perdoa. Eu fui soberbo, eu fui arrogante. Eu quis fazer na força do meu braço, na minha inteligência, no meu coração. Eu não busquei a Tua presença, eu não busquei a Tua confirmação, Senhor. Eu não ouvi a Tua voz. Me perdoa. Aleluia. É humildade isso. E quando você volta atrás, o Senhor então te abençoa, te ajuda, te direciona. Aleluia. É manhã de ceia, nós vamos participar da ceia. Eu quero orar por você. Coloque a tua mão direita no coração, em nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos e use a tua fé agora para falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, na autoridade que o Senhor me confere nessa manhã, eu abençoo os meus irmãos nesta manhã, Pai, com o poder e com a presença do Teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, traz a convicção em seus corações da presença do Espírito Santo, o Espírito Santo que habita em seus corações, o Espírito Santo que habita em cada um aqui, Senhor, porque eu creio que eles amam ao Senhor e guardam a Tua palavra, meu Deus. Senhor, eu oro para que o Espírito Santo venha sobre aquele que ainda não teve essa experiência, que não tem essa convicção e essa certeza. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo agora vem, encha esse coração. Enche esse coração agora, Senhor, com esta paz, com este amor, com este envolver da glória de Deus. Em nome de Jesus. Ó doce Espírito Santo, nosso Consolador, vem guiar agora, Senhor. Vem guiar as nossas vidas. Vem guiar, ó Senhor, as decisões que precisamos tomar. Aquilo que nós devemos fazer, Senhor. Que o Teu Espírito tenha liberdade para nos conduzir. Aleluia. Você dá essa autorização para o Espírito Santo? Vai falando com Ele aí. É você e Ele. Fala com Ele. Ele está aí. Ele habita em você. Vai falando com Ele. Oh, aleluia.
Deixa Ele encher teu coração. Deixa Ele encher teu coração. Entrega a tua vida para Ele. Fala: Espírito Santo, a minha vida está nas tuas mãos. Me direciona, me conduz. Oh, aleluia. O Espírito Santo vai te conduzir a lugares que muitas vezes a tua alma não vai querer. O Espírito Santo vai dizer para você: você precisa perdoar aquela pessoa. Ei, você precisa acertar aquela situação. E você vai ter que falar: Senhor, me ajuda, me dá força. Aleluia. Vai falando com Ele. Coisas importantes vão acontecer. Coisas importantes vão acontecer nesses dias na tua vida. Um tempo novo do céu se abre sobre você. Oh Deus Todo-Poderoso, aleluia. Um tempo novo do céu, um tempo de experiências novas, aleluia. Um tempo de manifestação do poder dEle. Oh, aleluia. Curas e libertações. Santo é o teu nome, Senhor. Oh, Espírito Santo. Vai orando, meu irmão, vai orando, minha irmã. Esse é o seu momento com Ele. Aleluia. Aleluia. Ele precisa curar as tuas feridas, renovar as tuas forças, te encher de ânimo e de vigor. Oh, aleluia. Mostrar o que está errado, o que precisa ser consertado. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Vai te conduzir lá na tua casa. Vai revelar os planos do inimigo contra a tua vida. Oh, Senhor. Vai te levar em momentos de intercessão, aleluia, de guerra. Coisas que você não estava percebendo, não estava vendo. O Espírito de Deus há de revelar. Revelar as coisas que hão de vir. Santo é teu nome. Quantas vezes Ele tem falado e você não tem percebido? Quantas vezes Ele tem se revelado e você não tem enxergado, meu irmão, minha irmã? Tem misericórdia de nós, Senhor. Oh, aleluia. Os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito é como um vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são os que são guiados pelo Espírito Santo. Deixa Ele soprar como um vento na tua vida. Às vezes será uma brisa, mas às vezes será como um vento forte, para mexer com as estruturas, para tirar coisas do lugar. Louvado seja Deus. Oh, doce Espírito Santo, faz a tua vontade, Senhor. Faz a tua vontade, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode se assentar.